Nós estamos dando continuidade ao livro de Samuel, 1 Samuel, e eu lhes convido hoje a estar abrindo sua Bíblia, se em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Pai amado, maravilhoso Deus, invocamos a sua presença nessa noite. E lhe pedimos carecidamente que o Senhor possa se manifestar no meio de nós, que o seu Espírito possa nos conduzir a descobrir as maravilhas que se encontram na sua palavra. Dá-me entendimento, Senhor. Abre minha inteligência, que não venha de mim, mas sim do seu Espírito a instruir todos aqueles que desejam receber suas revelações em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Glória a Deus, meus queridos. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Então, gente, eu vou falar um pouco daquilo que nós vimos a semana passada, para lhe fazer entender, para aqueles que descobrem esse ministério e não assistiram às outras palavras na semana passada. Nós falamos a semana passada acerca do tempo quando Samuel começou a assumir Israel. Houve uma grande diferença entre o tempo em que Eli assumiu. Eli era um sacerdote que não temia a Deus, um sacerdote que poderíamos qualificar de morno, né? Nem frio, nem quente, ou seja, um homem que desagradava a Deus, e o tempo em que Samuel assumiu Israel. Samuel, um verdadeiro profeta, um homem que agradava o Senhor e é digno, inclusive, de se espelhar como um homem de Deus. E passaram-se 20 anos, a Bíblia diz que passou-se 20 anos e a Arca da Aliança não estava em Siló. Siló era o lugar, o santuário, onde o sacerdote tinha construído um lugar onde a arca era depositada. Inclusive, quando Samuel era novo, era jovem, era criança, ele dormia perto da Arca da Aliança porque era um homem escolhido por Deus. E ele não morria por causa disso. Porque um homem que se aproxima da presença de Deus, da Arca da Aliança, e não teme ao Senhor, certamente causará grande retaliação na vida dessa pessoa. Porque devemos temer o Senhor. E passaram-se 20 anos que a Arca da Aliança não estava em Siló, não estava mais no santuário onde todo o povo poderia, inclusive, beneficiar-se da presença de Deus, né? E um homem chamado Abinadab, nós vimos isso a semana passada, esse homem, eu falei para vocês, lembrar desse nome, Abinadab. Esse Abinadab, ele sobe trazer a Arca da Aliança dentro da sua casa, sem que, inclusive, ele e a sua casa morressem. Por que isso? Porque Abinadab, ele entendeu que para que Deus, que estava dentro da arca, se sentisse bem na casa de Abinadab, ele entendeu que era necessário que o dono da casa respeitasse os princípios de Deus e os ensinasse os princípios à sua descendência. E exatamente o que Abinadab fez. Abinadab foi diferente do povo e foi diferente de muitos em Israel, porque ninguém queria a arca, porque por onde ela era depositada, por onde ela repousava, trazia juízo. Trazia juízo para os filisteus, com tumores,
ou seja, maldição. Depois, os israelitas, eles perderam a batalha, foi roubada a arca. Por quê? Porque não tiveram a maturidade e nem o entendimento e nem tiveram a liderança propícia para ensinar ao povo a manter a arca da aliança. E o que dizer depois quando a arca voltou para Israel? Tampouco eles não foram sábios, o povo não foi sábio, quis a arca da aliança com ele. Porém, não tiveram ainda ninguém para lhe instruir como prevalecer, como guardar os princípios da arca da aliança. E Abinadab, ele foi um homem muito sábio, porque ninguém queria a arca, mas ele a aceitou. Porém, ele entendeu que para que a presença de Deus entrasse na sua casa, é necessário, e foi necessário, querer entender os princípios do Deus da arca, ou seja, os mandamentos e os ensinos do Deus da arca. E o que Abinadab fez? Ele instruiu quem? O seu próprio filho, Eleazar. Ele instruiu, ele consagrou seu filho. Atenção, meus queridos. Por quê? Porque um pai não pode santificar seu filho se ele mesmo não é santificado. Porque muitos pais querem santificar seus filhos. Seja, pois, tu santo. Recebe tu a presença de Deus, meu filho. Tu deve estar na presença de Deus. Mas não basta falar, porque você não pode dar aos seus filhos aquilo que você não tem recebido você, por parte de Deus. Então, para consagrar Eleazar, o seu filho, Abinadab, ele teve que ser um homem santo. Ele teve que ser uma pessoa que soubesse qual eram os princípios, qual era a palavra do Senhor, para colocar em prática e assim depois instruir a sua casa, a sua família. Entenderam, queridos? Então, isso é uma tremenda lição. Vocês que querem trazer a presença de Deus na sua casa, seja primeiro tu portador dela. Instrui-te primeiro acerca dos princípios e guarda os princípios, para que a arca da aliança prevaleça em ti e que não leva juízo sobre ti. Então, é isso que Abinadab fez. Ele preparou o seu filho Eleazar, consagrando ao Senhor. E aconteceu que após 20 anos, o povo começou a ter saudade do Senhor. Pessoal, depois de 20 anos, o povo de Israel começou a ter saudade do Senhor, saudade da arca da aliança. E o povo começou a clamar. Há pessoas, amados, que demoram tanto, mas tanto para pedir a arca de volta. Por que as pessoas são tão duras e querer sempre prolongar ao máximo o desejo delas de querer a arca de volta para a sua casa? Por que as pessoas prolongam a sua alegria? Quando elas podem ser alegres hoje, mas elas prolongam porque ainda querem viver o estilo de vida que elas querem para o dia de hoje. Mas um estilo de vida que sabem muito bem
que se trazerem a arca, a presença de Deus do seu lado, não combina. A arca de Deus não vai gostar. Então, passa 1 ano, passa 2, passa 5, passa 10, mas enquanto isso Satanás faz festa e ali ele vai consumindo a sua vida, trazendo desgraça para a sua vida, trazendo desconforto, trazendo divisão dentro de casa, trazendo calamidades, trazendo enfermidades. E o homem reporta para amanhã e diz assim: não, deixa-me um pouco mais de tempo, porque amanhã eu vou trazer a arca de novo para a minha casa. Ó insensato! Pobre insensato de pensar assim. Porque tu não sabe do dia da manhã. E se os filisteus, que eram inimigo de Israel, te matam antes de você ter a oportunidade de trazê-la para a sua casa? Porque muitos morreram sem ter a oportunidade de ver a arca da aliança voltar para Siló. Brinca com Deus. Vai brincando com Deus. De reportar amanhã. Amanhã eu me conserto. Amanhã eu vou ser fiel. Mas é aquele discurso, né? Daquele que quer emagrecer e diz assim: não, hoje é quarta-feira, mas segunda-feira, quem quer, começa hoje. Aquele papo de segunda-feira é piada. É para aqueles que não querem. E repara que sempre aqueles que falam segunda-feira nunca cumprem com seus propósitos. Porque quando quer mudar de vida, quando quer realmente se propor a mudar, é já. É agora. E esse povo demorou 20 anos. A arca repousando na casa de Abinadab. 20 anos, tanto faz se a arca está lá. Sabiam que a arca estava lá, mas não a desejavam. Até que Deus, claro, por causa da vida que eles tinham, 20 anos no mundo, seria assim, 20 anos com os Baalins, os Baalins. Os Baalins eram os ídolos que eles tinham. Gente, não tem como ser uma pessoa feliz. Mesmo Satanás poder dando a esse povo aquilo que eles pediam, certamente, mas não tem como ser feliz. E chega um momento, realmente, eu tenho saudade de Deus. Eu não quero mais viver assim. Será que tem pessoas aqui que estão se sentindo assim? E hoje, vendo essa palavra, estão se lembrando da arca. E assim se predispõe a clamar, assim como fez o povo. Como esse povo consegue ficar 20 anos sem ela? Para a arca prevalecer perto deles, era necessário que o povo servisse a Deus segundo a vontade e princípios de Deus. Porque se não for assim, esse povo morreria. Mas o povo hebreu demorou muitos anos até, claro, se cansarem da vida que eles viviam. E ali, o que eles fizeram? Recorreram ao profeta Samuel. Que coisa sábia! Que decisão sábia! Recorreram a um homem que conhecia o Deus da arca. Um homem que tinha intimidade com Deus. Bom, uma coisa importante, uma coisa que eu gostaria que vocês anotassem, é que um bom e verdadeiro profeta sempre trará condições para um avivamento genuíno. E as condições para um avivamento
as condições para ter a arca, porque a arca é representação do avivamento. As condições é a reforma. É reformar, é remodular um estilo de vida que não corresponde para Deus, para que esse estilo de vida dessa pessoa, ou dessa família, ou desse povo, corresponda para que a arca da aliança prevaleça no seu lugar. Em você, em primeiro lugar, e depois dentro da sua casa. E vamos ver o que Samuel disse a seguir. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. E Samuel prosseguiu: reúnem todo Israel em Mispa. Mispa era uma região em Israel. Samuel diz, reúne toda a congregação. E eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Bom, antes de pedir, meus amados, ao próprio Deus, em favor de alguém, antes de interceder por alguém, a pergunta que eu lhes faço, você tem mostrado a essa pessoa o que lhe separa de Deus? O que separa essa pessoa do próprio Senhor? Pois vocês devem aprender isso, meus amados, que toda pessoa que tem intimidade com o Senhor sabe que certas intercessões se tornam possíveis quando a pessoa orada, no qual você intercede, se predispõe a ser legal diante da lei de Deus. Ou seja, se predispõe a se consertar diante de Deus. E principalmente, pelo pedido daquilo que o povo queria, a volta da arca, meus queridos. E ali nós vemos algo interessante, porque não eram os benefícios da arca que os israelitas queriam. Eles queriam a presença de Deus, eles queriam a arca. Porque a presença de Deus é o que traz alegria, meus queridos. É o que faz com que os campos voltem a florescer. E faz com que você passe a viver sem fardo, sem jugo nas suas costas e se tornar uma pessoa totalmente livre e feliz em Cristo Jesus. Vamos continuar no versículo 6. Olha que diz: quando eles se reuniram em Mispa, ou seja, houve uma reunião, cujo líder, um homem de Deus, liderava essa congregação em Mispa. Ele diz assim que quando se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Uau! Que tremendo! Vamos falar sobre certos pontos aqui. O povo estava indo pelo caminho certo. Eles queriam a arca da aliança. Mas lembre-se, para ter a arca da aliança, tem que saber lidar com ela. E tem que ter alguém que possa os instruir para que a arca da aliança não seja tomada pelos filisteus, não seja roubada ou não nos traz peso ou juízo. Então, qual melhor de ser instruído do que Samuel, do que um profeta de verdade? Eles não somente consultaram Samuel, meus amados, que era um homem de Deus, mas a Bíblia diz que eles reconheceram o que os separavam de Deus. Olha isso. Eles reconheceram aquilo que eles tinham como pecado, aquilo que os separavam de Deus e confessaram os seus pecados. Nessa congregação, em Mispa,
a primeira coisa que eles fizeram, depois de tirar, arrancar os seus ídolos, porque assim um profeta faz, e se preocupa com o povo, que realmente as pessoas tirem e arrancam aquilo que não agrada a Deus. Depois, o próximo passo é a confissão. Em Mispa, um profeta vai sempre se preocupar em saber e pregar qualquer palavra que o leva a tirar os seus ídolos. E depois ele irá fazer com que você entenda que é necessário que haja confissão dos seus pecados. Glória a Deus! Porque, na verdade, a partir do momento que Samuel foi elegido, meus amados, e reconhecido pelo próprio povo como juiz, os hebreus eram instruídos por um profeta, por um juiz que conhecia Deus. Eu me pergunto, por que tem pessoas que querem reinventar a Bíblia, meus amados? Por que isso? Por que não instruir as nossas congregações sobre algo e assunto que sempre foram e que os antigos faziam? Aquilo que os nossos antepassados foram ensinados a fazer. Isso aqui não pode se perder, meus queridos. Vocês querem que a Arca da Aliança volte ao seu lugar? Ou entre pela primeira vez na sua vida? A Arca é Jesus. É o Senhor. Então, obedece a Samuel. Obedece aos profetas e prosperareis. E eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Vamos continuar no versículo 7. Diz assim: quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Olha aí. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, ao nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Aleluia! Glória a Deus, meus queridos. Bom, escuta bem o que o Senhor vai lhe ensinar por meio desse trecho aqui. Mispa foi o lugar do concerto com o Senhor. E a simbologia do lugar no qual um povo reconheceu uma pessoa certa, um Samuel, reconheceu suas instruções, reconheceu um homem temente a Deus. Mispa foi o lugar onde o povo entrou em concordância com Samuel. Mispa foi o lugar onde deixaram seus ídolos e onde também confessaram os seus pecados.
Mispa foi o lugar onde começaram a trazer sacrifícios ao Senhor. E Mispa também foi o lugar onde eles começaram a quê? A jejuar. A jejuar. Porque a Bíblia diz que o povo jejuou. Porque um povo que é instruído por um líder de verdade, ele leva ao povo a entender que é necessário entender de sacrifício, que é necessário entender sobre jejum, que é necessário aprender sobre confissão dos pecados, que é necessário que Samuel entre na sua tenda para saber se há ídolo que ainda você esconde debaixo do seu travesseiro. Entenderam? Então, Mispa é o lugar. É o lugar. Vocês estão entendendo que Samuel, ele orientou em Mispa o povo a ter compromisso? Consegue entender isso? Que o papel de Samuel é fazer entender a um povo que não é apenas querer a arca, que não é apenas querer descobrir e abrir a tampa da arca para ver o que há dentro, porque os que fizeram isso morreram. Porque a revelação ter a moral para abrir a tampa e ver as revelações que se escondem dentro da arca, tem que primeiro passar por etapas. E não há melhor do que um Samuel que não morria quando ficava perto, ao pé da arca da aliança, porque já menino era instruído e obedecia a Deus, e Deus se agradava de Samuel. Então, Samuel assume, e o povo aceita serem assumidos por um líder. Mas quando Samuel assume, ele passa a ser usado por Deus para que o povo entenda que para que a arca esteja e prevaleça e repose no seu lugar respectivo, era necessário que o povo tenha compromisso de jejuar, de clamar, de fazer sacrifício, de confessar seus pecados e entregar seus ídolos. Se o ministério no qual vocês estão não leva você por meio das ministrações e das palavras pregadas o dia do domingo ou de outro dia, meus amados, algo está errado. Algo está errado. Porque o que define um Samuel de verdade de um Eli, ou seja, um falso profeta, é que um Eli, ele não vai levar você a ter compromisso com Deus. Basta você ser um crente de domingo, aquecedor de cadeira, que ouve a palavra e depois vá para a tua casa, problema teu. Se você não quer viver em santidade, não, eu preguei a palavra, agora, e que palavra estará ouvindo? Uma coisa é não levar em consideração um compromisso e não se preocupar que um Samuel, não se preocupar que o povo tenha compromisso. E outra coisa é a palavra, meus queridos, que estarão ouvindo. É muito sério, meus amados. É muito sério. Observem algo comigo aqui. Em 20 anos, a Bíblia, ela não nos fala de batalhas entre filisteus e israelitas.
Em 20 anos, a Bíblia não fala que houve batalhas entre filisteus e israelitas. Interessante, né, gente? Mas o dia em que Israel foi orientado por Samuel, no dia em que Samuel diz, bom, gente, eu vou ensinar você a ter compromisso. Todo mundo reunido em Mispa. Vamos jejuar, confessar os seus pecados, tem que confessar, tem que falar, tem que procurar sua liderança. Bora! Vocês têm que ser acompanhados, vocês têm que ter compromisso, vocês querem a arca? Então paga o preço para isso. Tem que aprender sobre sacrifício. Quando Samuel assume e o povo topa para ter um compromisso, o que aconteceu? Quando Israel quis colocar em prática as etapas para recuperar a presença de Deus, então os filisteus voltaram. 20 anos de calmaria, de uma suposta paz, e de repente, batalha. De repente, batalha. 20 anos de suposta paz, sem a arca da aliança. Sem presença de Deus nenhuma. Pois ali, eu vos pergunto, meus amados, para que Satanás iria atacar Israel, sendo que Israel era dele? Sendo que os israelitas eram fantoches de Satanás. Porque os israelitas, eles tinham ídolos, eles tinham brecha, e eles cumpriam a vontade de Satanás. Então, para que Satanás os atacar? Se eles cumpriam a vontade de Satanás. Para que Satanás iria atacá-los, sendo que a arca não está dentro da sua casa? Sendo que Jesus não habita em você. Mas ali está, meus amados, porque quando Satanás, ele percebe um barulho de multidão de pessoas que diz assim, bom, agora chega, vou parar agora. Agora é momento de me filmar, é momento, eu decido. Quando Satanás ouve pessoas que querem se filmar e tomar resolução em obedecer a Deus, quando Satanás ouve um clamor a Deus e o povo começa a ser orientado e instruído por um profeta que é profeta, o que acontece? Ali esse povo, ele não somente não pertence mais a Satã, mas ele se torna uma ameaça ao próprio Satanás. Ali, Satanás diz, eu vou impedir. Porque basta alguém se consertar com Deus em Mispa para que apareça a guerra. E eu quero encorajar agora todos aqueles que por meio dessas palavras da OSCE, quando começaram a serem transformadas e começaram a se posicionar no reino de Deus e começaram a ver retaliações, e eu lhes digo em nome de Jesus, é porque vocês estão entendendo e decidiram se compromissar em Mispa, mas ali os filisteus, os chefes filisteus, sabendo disso, eles vão atacar você. E isso é normal. Isso é parte daquilo que Satanás não quer que você experimente. Ele não quer que você se salve. Ele não quer que você seja liberta. Ele não quer que você seja alegre. Ele não quer que você e sua casa vá para o céu. Ele não quer. Ele quer lhe aprisionar.
e ele quer, se necessário, lhe manter numa suposta paz, aonde ele não vai intervir. Mas aí muitos, por ver a guerra, ele diz, não, eu não estou entendendo. Gente, eu fiquei 20 anos sem ataque dos filisteus. Bom, eu não estava feliz, mas eu vou prevalecer então como eu estava. Porque desde que eu decidi obedecer aquilo que o pastor diz, eu não entendo, comecei a ter batalhas e retaliações. Pobre é aquele que retrocede. Pobre é aquele que volta atrás. Quando o Senhor lhe deu a oportunidade de que Samuel aparece na sua vida. Basta alguém se consertar com Deus em Mispa para que apareça a guerra. Porém, meus amados, as condições do povo de Israel, elas foram bem diferentes de 20 anos atrás. Quando perderam a arca e foram derrotados pelos filisteus. Vocês lembram disso? Eu falei isso anteriormente. Porque dessa vez, Israel, eles tinham Samuel. Dessa vez, Israel tiveram Samuel e não Eli. E não Eli como sacerdote. Porque ali, amados, o povo estava preparado para guerrear e não passar vergonha. E nota que enquanto o povo estava guerreando em tempos de Eli, lembra disso? Em tempos de Eli, sacerdote que não era sacerdote, apenas tinha as vestimentas, um morno, lembra disso? O que Eli estava fazendo? Nada. Será que Eli sacrificava cordeiro? Não. Enquanto o povo ia para a guerra, Eli estava lá. Nem dentro do templo e nem fora do templo. Lá na sua cadeirinha, cansado, morno, sem fogo de Deus, nada, sem revelação, absolutamente nada. Eli não sacrificava cordeiro. Mas quando Israel guerreou contra os filisteus debaixo da cobertura de Samuel, Samuel pagava o preço do sacrifício, meus amados. Samuel comprava a briga do povo. Samuel se envolvia com os problemas e com as dificuldades do povo hebreu. Pois todo o ministério que verdadeiramente cobrirá sua vida, se verdadeiramente você quer compromisso com um Samuel, se verdadeiramente você está disposto a ter compromisso com Samuel, que lidera esse ministério, então Samuel e seus sacerdotes também devem ter compromisso em interceder por sua vida para que você vença as suas batalhas. Amado e queridos, eu sacrifico cordeiro para os que comigo têm compromisso. E em Mispa disseram, Pastor Cris, eu quero. Ali, quando esses me pedem, intercedem por mim, Pastor Cris. Eu digo, sim, amada, sim, amado, e eu vou interceder contigo, por ti. Com certeza, pode ir para a batalha, porque o Senhor estará contigo. Porque em Mispa, na congregação, tu te inseriu. E tu ouviu as palavras de Samuel. Consegue entender ou não? Samuel, ele não sacrifica cordeiro para entrar na batalha de alguns que querem livramentos, que querem milagre, sendo que fogem de Mispa.
fogem de ter compromisso com sua liderança. Gente, quantos convites eu tenho feito para tantas vidas, para vocês serem parte desse ministério maravilhoso e profético que está invadindo as nações. Mas quando as pessoas entenderam, peraí, não, ministério online, tranquilo, eu em casa, é só ouvir a palavra. Não, eu vou ensinar você a ter compromisso com Deus. Mas quando há um encontro em Mizpah, os que querem a arca de maneira errada, eles saem de Mizpah, eles fogem. Eles querem a arca, mas não a terão. Não a terão. E essas pessoas que não querem compromisso com seu ministério, meus queridos, lamento de dizer, mas um Samuel verdadeiro não intercederá por você e nem sacrificará cordeiro em favor da tua batalha, para que a mão de Deus lhe traia a vitória. Porque a vitória é para quem tiver a arca com ele. E a arca se compraz de um povo que honra o Deus da arca. Entenderam, meus queridos? Agora, vocês conseguem entender que Satanás não quer que Jesus entre e prevaleça dentro da sua vida? Consegue entender isso? Quando um Samuel se predispõe a orar para quem quer obedecer e se reunir em Mizpah para aprender, então Deus age. E diz a palavra do Senhor, naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimos estrondos contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Confusão no arraial do inimigo, meus amados. Houve confusão. Os filisteus, os inimigos, Satanás, os demônios, eles foram confusos. Pavor. Pois eu lhes falo, em nome de Jesus, para muitos aqui, não é para ter confusão no arraial aonde vocês estão. Não é para ter confusão dentro do seu casamento. Não é para ter confusão dentro da sua mente. Não é para ter confusão dentro do seu coração. Porque Deus não é Deus de confusão. Assim diz a palavra do Senhor. Não é para ter confusão em nenhum lugar, a não ser no campo do inimigo, quando você se decide a querer obedecer a Deus de verdade. Agora, não confunde confusão com batalhas, porque não é porque você tem batalhas que você deve presenciar a confusão. A batalha é uma coisa. Haveremos e teremos que enfrentar batalhas. Agora, confusão na batalha, aí não. Porque muitas pessoas confundem. Eu não entendo porque eu tenho batalha, que eu tenho que enfrentar. Não, batalha, Jesus diz, terão as aflições. É necessário que haja batalhas. Mas confusão, não. Confusão, não. Vamos continuar no versículo 11. Diz assim: os soldados de Israel saíram de Mizpah e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mizpah e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer,
dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Que bonito. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Ebenezer. Digam todos, Ebenezer. Vamos, eu quero ouvir, com fé. Ebenezer. De novo, Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Que linda afirmação. Quando alguém obedece a Deus, esse alguém pode falar com fé: até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe por quê? Sabe por que pode falar Ebenezer? Porque essa pessoa, ela vê seu livramento e reconhece que a mão do Senhor esteve a seu favor até o dia do seu pronunciamento. Deus foi fiel com essa pessoa por causa da sua obediência. Quem é fiel com o Senhor sabe que amanhã, tem convicção que amanhã haverão outras batalhas. E sabe também que os filisteus, eles vão voltar. Mas como diz Jesus, basta cada dia seu próprio mal. Você deve pensar ao mal, a batalha de hoje. Se tu estás na obediência, no final do dia, tu vai falar: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E amanhã, o Senhor estará de novo contigo. O Senhor estará de novo contigo. Pois eu te dou um conselho. Batalha hoje com aquilo que Deus está lhe dando. E não se preocupe com o dia da manhã. Porque certamente, se mantém a sua obediência, poderá dizer a cada dia: Ebenezer. Versículo 14, e eu concluo. Diz assim: a cidade que os filisteus haviam conquistados foram devolvidas a Israel, desde Crom até Gade. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amoreus. Bom, olha só. Veja o que acontece quando a arca do concerto, a arca da aliança, prevalece ao lado de você. Veja ali os benefícios. Vocês vão ver agora os benefícios de um povo que obedece. Os territórios, escuta bem, os territórios que os filisteus tinham arrancado das mãos dos hebreus foi devolvido. Foi devolvido. O povo hebreu que tinha perdido algo de muito valor, que estava nas mãos de Satanás, quando o povo foi instruído a ter compromisso e a obedecer a Deus, não tinha como Satanás não abrir sua mão e assim devolver por ordenança de Deus aquilo que ele tomou um dia das suas mãos. Se vocês querem de volta o que Satanás lhe tomou, o que Satanás lhe roubou, há muitas coisas que Satanás poderia ter tomado. A alegria de uma pessoa, a arca, um casamento,
um relacionamento de um filho com uma mãe ou de um pai com um filho. Quantas coisas Satanás rouba? A sua saúde. Porque um dia, nesse período de silêncio e de uma suposta paz, Satanás poderia ter conseguido em lhe atrair em bares e colocar em você o vício do alcoolismo. Nesse período de 20 anos, onde a arca não estava com você, há muitas coisas que Satanás tirou vantagem e assim se apoderou em entrar e tomar gate de você e tomar Ecrón de você. Mas para um povo que em Mizpá se decide e está convicto de se posicionar e preparado ir para a guerra com armas da Bíblia, pois certamente Deus lhe dará sua vitória e, além disso, será obrigação de Satanás devolver aquilo que ele lhe tomou. Crês tu, filho do homem? Vocês crêem? Então, que a esperança brota no seu espírito. Mas lembre, antes de ir para a guerra contra os filisteus, prepare-te. Prepare-te. E não negue cada momento, cada instante em que em Mizpá um líder lhe chama para você participar. Pois às terças-feiras, os sábados, eu tenho essa missão. A missão de que eu, como um Samuel representativo, de instruir vocês e torná-los pessoas com compromisso. Queras tu ter compromisso? Então sacrificarei um cordeiro para que Deus lhe conceda vitória. E me alegrarei junto a você quando Satanás lhe devolverá Ecrón e Gate, que pode representar muita coisa para a sua vida. Agora fecha seus olhos. Meu Pai amado, mais claro impossível. Como o Senhor tem nos instruído através dessa palavra linda. Porque até o dia de hoje, Ecrón e Gade está nas mãos de Satanás para muitos que nos assistem. Mas para que Satanás cede esses territórios, é necessário que esse povo aqui decida realmente se abrigar debaixo das instruções de um Samuel que levará o povo a se arrepender dos seus pecados, a confessar os seus pecados, a jejuar, a orar, a clamar, a pegar água e trazê-lo como sacrifício ao Senhor. Oh, sim, a ter compromisso, Senhor,
Pois se há um povo assim que me assiste nesta noite, pois em nome de Jesus, Pai, bem sei que Satanás preparará resposta, retaliação, mas Tu dará vitória a todos esses, no poderoso nome de Jesus Cristo. Porque se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Quem? Obrigado, Senhor. Sendo assim, batalha, ó Senhor dos exércitos, em favor dessa vida. E traz para ela aquilo que ela merece receber, conforme essa palavra que o Senhor liberou sobre essa vida. Em nome de Jesus. Amém.